Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E esse mês de maio escolheram a cor laranja. E precisamos convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa das crianças e adolescentes. Nós precisamos ser a voz de quem não pode falar, das vítimas, das crianças, dos adolescentes que sofrem abusos e muitas vezes não falam para os pais, não falam para ninguém. O telefone para denunciar, caso você conheça alguém que esteja sofrendo um abuso sexual, uma exploração sexual, o telefone é o número 100. Você diz que 100 e denuncia. De repente tem alguém perto da sua casa, alguém na sua família que você ficou sabendo que sofreu algum tipo de abuso, você precisa denunciar. E por que foi escolhida essa data, do dia 18 de maio? Porque nesse dia, em 1973, uma menina de 8 anos, lá de Vitória, no Espírito Santo, ela foi sequestrada, violentada e cruelmente morta. E os agressores, os abusadores nunca foram punidos. Então, por isso, foi criado esse dia para que haja um combate a essa violência, a esse abuso sexual. A partir daí foi instituído o dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A violência sexual acontece na maioria das vezes por uma pessoa mais velha, que obriga a criança ou adolescente a praticar atos libidinosos, que dão prazer ao abusador. E na maioria das vezes esse abusador é alguém bem próximo da família ou até mesmo um próprio familiar, um avô, um pai, um irmão mais velho e até mesmo a mãe, porque tem crescido muito o número de mulheres abusadoras. A exploração sexual infantil tem como objetivo ter lucro através de vídeos de crianças sendo abusadas. Então, a violência sexual é quando acontece de um adulto violentar a criança através do toque, passar a mão nas partes íntimas, algumas vezes com penetração. Isso é a violência sexual. Agora, a exploração sexual é quando os adultos pegam imagens de crianças sem roupa, eles tendo ato, sexual com a criança, eles gravam vídeos, tiram muitas fotos e vendem para o comércio da pornografia, que infelizmente existe até para as crianças. Então, em muitos lugares distantes também no Brasil, meninas já vendem o seu corpo. Às vezes a própria família ali leva seus filhos para a beira da estrada para poderem se prostituir para os caminhoneiros, para os homens que passam ali naquelas rodovias. Então, nós precisamos denunciar. Quem sabe você conhece um pai ou uma mãe que mora nessas regiões mais humildes, mais assim, com baixa renda e está usando os seus filhos para poderem ter uma renda. Isso é crime, isso não se faz. Nós devemos proteger a criança e o adolescente e não podemos deixar eles sofrerem mais com isso. De cada 10 meninas que são abusadas, só 6 meninas denunciam. E de cada 100 meninos que são abusados, somente um denuncia. E tem crescido o número de abusos de bebês. Já existe um grupo de pessoas que se formaram e compram vídeos de crianças, de bebês recém-nascidos sendo estrupados pelos próprios pais. Um bebê de 22 dias foi estrupada
22 dias foi estuprada. Que coisa horrível! Como pode um ser humano fazer isso com uma criança, com um bebê, com um adolescente? E aí eles vão divulgando essas imagens, eles vão mandando para as outras pessoas e vendem por valores de 60 a 100 mil reais esses vídeos. Inclusive, já existem muitos pais que estão estuprando seus próprios bebês, dependendo do tipo de estupro, do tipo de coisas que eles fazem com o bebê, o valor do vídeo aumenta e chega até 100 mil reais. Então você precisa denunciar. Se você souber de alguém que está fazendo isso, esse crime, você precisa ligar 100 e denunciar e salvar uma criança, salvar um adolescente, salvar um bebê. É triste saber que os próprios pais que deveriam proteger, amar, cuidar, são eles que estão fazendo isso. São eles que estão fazendo essa maldade com os próprios filhos. E compartilhar esses vídeos também é crime. Se alguém compartilhar esses vídeos com você, na mesma hora pague. Porque se a polícia pegar seu celular, se acontecer algo na rua, precisarem do seu celular, aí você vai ficar numa situação complicada. Porque a polícia vai querer ver o que tem ali no seu celular e de repente pega um vídeo desse. Até explicar que não era o seu, né? Olha o perigo que a gente corre. Então, se alguém compartilhar esse vídeo com você, apaga no mesmo instante. E se você souber de alguma criança que tem sido abusada, quem sabe aí na sua vizinhança ou na sua família, você precisa denunciar. Você não pode deixar essa situação continuar, porque é muito sofrimento para uma criança, para um adolescente, muito sofrimento, muito trauma psicológico, muito. E não deixem as crianças na casa de ninguém. Cuidado com quem você deixa seus filhos. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga, conheço há muito tempo, não confia. Ah, mas é o missionário tal, é o pastor tal. Não é para deixar. Nossos filhos são para ficar com a gente. Nós não podemos ficar deixando na casa assim das pessoas. Às vezes um parente muito distante, você não conhece direito, não sabe como que é. Tem que ficar sempre de olho nos nossos filhos. E quais são os sinais que a criança ou o adolescente estão... Quais são os sinais que eles dão quando estão sendo abusados? Eles mudam significativamente no comportamento. Como eles começam assim a fazer cocô na calça. Antigamente não faziam no vaso direitinho. De repente começam a fazer na calça. Começam a fazer xixi na cama. Eles começam a ter um declínio escolar. Eles começam a tirar notas baixas. A nota na escola deles começa a ficar bem baixinha. O comportamento sexual nas brincadeiras, eles começam a brincar e falar nomes eróticos, fazer pose com os brinquedos de relação sexual. Então tem que ficar atento nas brincadeiras que eles estão tendo, nos desenhos. Os desenhos, de repente ele está desenhando tudo assim, que você olha e fala, meu Deus, sim, não tem muita direção o desenho. É um desenho muito, sempre assim, não tem cor amarela, vermelha, sabe? Criativa, colorida, é um desenho mais neutro. Também é um sinal. Através do desenho você também pode perceber o que está acontecendo no coração do seu filho. De repente você fala assim, meu filho, faz uma bola, faz um sol. Todo mundo sabe que o sol é amarelo, aí o seu filho quer desenhar de uma outra cor mais escura. Então, às vezes, pode ser algo que ele está sentindo e ele não sabe falar e ele demonstra isso no desenho. Então, tem que ficar atento. Ensine os seus filhos os nomes certos das partes genitais. Não fique dando apelido. Não fique, fala o nome certo.
E quando ele aparecer na sua casa falando outro nome, também desconfia, pergunta onde ele aprendeu esse nome, que não é costume ser falado na sua casa. Quando você for dar banho nos seus filhos pequenos, nas crianças, fale para ele cada parte do corpo e fala para ele que nas partes íntimas ninguém pode tocar, as partes íntimas ninguém pode ver, que é a parte íntima dele, que ele que tem que cuidar para que ninguém veja. E se alguém quiser ver, que ele precisa falar para você. Ensina para ele que nesse mundo tem muita gente má, muita gente que quer fazer coisas ruins para a gente. Fala para ele, não é para assustar, mas é para ensinar que este mundo tem muita gente má. Conta para ele o que acontece com as crianças que são sequestradas, com as crianças que somem. Quantas crianças desaparecidas que até hoje ninguém sabe se morreu, se foi para outro país para poder viver na prostituição. Ninguém sabe quantas mães, quantos pais desesperados até hoje para ter notícia dos seus filhos e foram muitas das vezes mortos, outros foram vendidos para se prostituir. Então tem que falar a verdade para as crianças, falar que o corpinho delas é o templo do Espírito Santo, é a casa de Deus e que ninguém pode vê-las sem roupa, ninguém. E que as partes íntimas só ela toca, mais ninguém. E só ela vê, mais ninguém, nem na escola. Na escola, o amiguinho tem que tomar cuidado. Cada um vai no banheiro sozinho, cada um de uma vez. Nada disso de fazer xixi junto. Menino faz xixi um por um, de cada vez. Espera a vez do amiguinho, vai lá e faz o seu xixi para que ninguém veja a sua parte íntima. É sua, ninguém pode ver. E a criança fica tendo medo do escuro. Do nada ela tem medo do escuro. Ela era uma criança tranquila, uma criança normal. De repente você apagou a luz, ela já fica assustada com aquele medo, assim, parece que vai ver um fantasma, uma coisa assim. Então é para ficar atento também. Quando ela tem dor na parte genital, na parte anal, quando você for dar banho nos seus filhos, investiga o corpo deles. Sempre que vier de algum lugar, estava na casa de alguém, chegou até você, vai dar um banho, investiga, vê se está tudo certinho, vê se não tem nenhuma marca, nenhuma mancha, pergunta sempre. Meu filho, alguém quis, assim, alguém tentou alguma coisa com você, sabe? Sem falar totalmente a palavra, mas vai falando aos pouquinhos na linguagem da criança para que ela entenda e para que ela tenha abertura de falar para você, caso algum dia aconteça de alguém tentar abusá-la. E ela sente um sentimento assim de culpa, ela se sente suja, ela se sente que ela foi culpada do que aconteceu e ela não foi, ela foi uma vítima. E com essa pandemia que estamos passando aí devido ao coronavírus, essa quarentena, está crescendo muito a violência contra a criança e o adolescente, a violência deles apanharem mesmo, de serem espancados, de ficarem com hematomas. Quantas mães descontroladas que querem descontar nos seus filhos suas frustrações, suas tristezas. Quantos pais por aí, a gente entende, muitos pais perderam o emprego, muitas mães perderam o emprego. É uma situação complicada financeiramente para todo mundo, mas isso não é motivo de você espancar seu filho. Isso não é motivo de você descontar no seu filho tudo aquilo que você está passando. Nós, adultos, temos que resolver as nossas situações e não ficar descontando nos filhos. E os pais estão fazendo isso. Eu estava vendo uma reportagem dizendo que as crianças estão apanhando muito. Então, um lugar que a família, que ela deveria estar sendo protegida, deveria estar sendo amada, cuidada, é o local onde ela está sofrendo tudo isso. E aumentou também o abuso, a pedofilia nesse período, porque às vezes o abusador está dentro da própria casa, às vezes é um pai quem sabe que é alcoólatra e além disso também é pedófilo. Então está abusando das crianças, mães abusando dos seus filhos. Olha, é cada coisa assim que a gente ouve que a gente fica, meu Deus, com muita pena das crianças e dos adolescentes. Cuidado!
As crianças, os adolescentes precisam de carinho, precisam de amor, de atenção. Eles não podem sofrer mais isso. Observe se o comportamento delas está mudando na área sexual. E a ministra Damares, ela é pastora evangélica, ela é ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Ela foi abusada aos 6 anos por um missionário. O pai dela era pastor e eles moravam numa casa pastoral, isso há 56 anos atrás. E sempre que o missionário ia pregar na igreja onde o pai dela era pastor, ficava na casa deles. Então foi assim que aconteceu. Uma noite ela estava lá no quarto dela, dormindo, com apenas 6 anos. Ele foi lá e fez mal para ela, violentou, a estuprou. E depois desse dia, todas as vezes que ele voltava a ir para lá, para casa, para poder pregar nessa igreja, ele fazia essa maldade com ela, ele abusava ela. E ela foi crescendo com aquele sentimento de culpa. As pessoas não acreditavam nela, porque muitas das vezes a criança é abusada e ela vai contar. Só que a mãe, o pai não acredita. Ah, meu filho, como assim? Aquela pessoa fez isso com você? Não, meu filho, você está falando mentira. É mentira. Não é mentira. Se a criança chegar até você falando que alguém tentou abusar dela, que alguém tentou ver ela sem roupa, que alguém pediu fotos dela seminua, é verdade, é para acreditar. E a mãe dela e o pai não acreditaram, porque o moço era um missionário. E quem disse que isso não tem no meio da igreja? Tem pastores que são pedófilos, tem missionários que são pedófilos, tem pregadoras que são pedófilos. A pessoa, não é questão dela estar dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas poucos estão em Deus. A palavra do Senhor fala assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Dentro da igreja tem muita gente, muitos membros, mas não são todos que estão em Deus. Alguns continuam sendo a velha criatura. Alguns não deixam o Espírito Santo trabalhar na vida deles para que haja cura e libertação. Então, vivem sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Por isso que você não deve deixar seu filho ir no banheiro sozinho. Quando seu filho quiser ir ao banheiro na igreja, vai junto com ele. Fica lá perto do banheiro e se ele passar da hora de sair do banheiro, você chega lá e dá um grito naquela porta para perguntar por que ele está demorando lá dentro. Nós temos que ser vigilantes e não confiar. Ah, minha filha vai dormir na casa da pastora tal. Não, não vai dormir. Ah, meu filho vai dormir lá na casa do missionário tal, porque ele é muito amigo do filho do missionário. Não, ele não vai dormir lá. Cada um tem que dormir na sua casa, porque foi através dessas atitudes que muitas crianças foram abusadas e que até hoje não contaram para os pais. Então precisamos vigiar. Não se cale, denuncie, ligue 100. Não deixe essas crianças, esses adolescentes continuarem sofrendo esses abusos. Certa vez aconteceu do Senhor me mostrar uma criança que estava passando por essa situação. E eu não tinha como avisar. Eu não conhecia os pais. Eu apenas passei pela rua e ao olhar para essa criança, Deus falou no meu coração o que estava acontecendo com ela. E eu fiquei naquele momento assim muito triste. Eu pude ver no coração daquela criança a angústia que ela estava vivendo. Mas eu não conhecia a criança. Eu não conhecia os pais, eu não sabia nada sobre aquela criança, onde ela morava, não sabia nada, eu estava apenas passando. Até que aconteceu de um tempo depois, eu encontrar novamente com essa criança, muitos anos depois, em uma das igrejas onde eu fui ministrar, e lá eu pude ter a confirmação do que aconteceu na vida daquela criança, e eu pude ver que foi Deus que tinha falado comigo. E graças a Deus aquela criança estava assim, naquele dia que eu a encontrei com um semblante melhor, mais feliz, mais leve. E eu pude agradecer a Deus pelo livramento
que Ele deu na vida daquela menina. Ela não sabe. Eu também não a conheço, não sei o nome, mas eu orei por ela, porque Deus me mostrou o sofrimento que ela estava passando. E assim, quando as crianças sofrem, a gente sofre. A gente sofre de saber que isso existe. Você que é mãe, você que é pai, você que tem Deus no seu coração. Quando você ouve dizer essas notícias no jornal, você fica triste, porque você pensa como pode um ser humano fazer isso com uma criança, com um adolescente, com um bebezinho. É muita maldade. Então nós precisamos vigiar com nossos filhos, não deixá-los sozinhos, perguntar o que aconteceu na escola e estar sempre atento para que isso não aconteça. Isso é um trauma muito grande, muito grande. E você que foi abusado, agora eu quero falar com você, que foi abusado e sofreu algum tipo de violência sexual ou exploração infantil. Eu quero dizer para você que você não foi o culpado. Eu quero dizer para você que tem um Deus que te ama tanto e é poderoso para tirar essa ferida do teu coração. Quem sabe você vai ouvir esse vídeo e hoje você já é um adulto, uma adulta e nunca conversou isso com ninguém. Mas saiba que Deus quer tirar isso do teu coração. Ele quer te dar paz, Ele quer tirar isso, te dar alívio, para que você viva bem e você seja uma pessoa que lute pelas crianças e pelos adolescentes, que você tome essa causa como sua causa, como seu propósito de vida em defender aquelas pessoas que estão passando por algo que você já passou. Você precisa entender que você é amado, você é amada. Você precisa crer que Deus te ama. Deus te ama. Mas talvez você pense, mas por que Ele permitiu isso acontecer comigo? Deus tem um propósito em tudo. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem propósito. E tudo que Ele permite na nossa vida tem um motivo. Se Ele permitiu isso, quem sabe se não é para você agora se levantar e ter na sua vida isso como uma causa de vida. Essa é a minha causa de vida. Eu vou lutar por quem sofre por isso. Então, ore a Deus, peça a Deus para te ajudar, para que você tire isso do seu coração e da sua mente. Você não foi culpado, você não foi culpada de sofrer esse abuso. E você que sabe de algum caso assim, conte, denuncia, não deixa essa criança ou esse adolescente continuar sofrendo isso. E pais, você que é pai, você que é mãe, você precisa ver os grupos que o seu filho, a sua filha participa no WhatsApp. Precisa ver, porque pode ter alguém pedindo foto deles seminua, sem roupa, pelados. Pode ter alguém pedindo essas fotos, falando assim, olha, manda essas fotos para mim e eu te dou R$100. E você não está nem sabendo. Então abra seu olho, vê o celular do seu filho, não deixa seus filhos terem senha no celular, investiga com quem que ele conversa no Messenger, com quem que ele está conversando no Instagram, no WhatsApp, tem que ver. E as crianças que sofrem isso, os adolescentes, eles sempre ficam assim, com o rosto triste, eles são crianças mais reservadas, que não gostam muito de conversar, que sofrem calados. Então, cuidado. Agora eu vou deixar aqui um versículo da Palavra de Deus, que está registrado em Jeremias, no capítulo 30, o versículo 17, que vai falar assim, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. É Sião, porque ninguém pergunta. Então Deus, ele vai restaurar as suas chagas, suas feridas. Deus, ele cura toda ferida. Em Mateus, no capítulo 19, o versículo 14 fala assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
O reino dos céus é para as crianças. O Senhor falou: quem não tiver um coração como de uma criança, não vai entrar no reino do céu. Então, crianças, vocês são especiais. Vocês, adolescentes, são especiais. Vocês, jovens, vocês são especiais. Tá bom? Que esse vídeo possa esclarecer a você o que significa o dia 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos combater esse crime, vamos denunciar. Ligue 100, não se cale. E se você tem ouvido aí perto de você alguém apanhando muito, alguma criança, adolescente, jovem, até mesmo alguma mulher apanhando, você precisa denunciar. Salve uma vida, denuncia. Salve uma vida, denuncie. Ligue 100. E que esse vídeo possa ter esclarecido a você e que possamos vencer, que as crianças possam vencer, que Deus guarde a cada criança, que Deus guarde a cada adolescente, a cada jovem, que Deus venha colocar sobre o coração dessas pessoas que estão sendo abusadas e que já foram, que Deus venha colocar a paz, que Deus venha tirar essa dor, essa tristeza, esse peso, e que Deus venha trazer o consolo e venha usar vocês para defender outras pessoas. Amém.